Boas-vindas! E você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de banco de dados. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio ou de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Muito bom, gente. Perfeito. Então, agora, a gente vai olhar o data type. Tá vendo? Esse aqui, ó, data type. Todo banco de dados tem um data type parecido, tá? E muitos iguais, né? Ou seja, vocês vão ter aí data types que mudam de bancos de dados para banco de dados, mas o princípio é o mesmo, ok? Então, nota só, data type, eu tenho aqui, e eu vou clicar, ó, você tem aqui vários data types, ok? Então, agora a gente vai começar a entender aqui os data types, tá? Vamos lá. Data type int, normalmente você coloca inteiros, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Normalmente não, né? Na maioria das vezes. Vou abrir esse meu código aqui e vou basicamente abrir aqui uma classezinha. Não, uma classezinha não, uma telinha aqui, para que eu possa digitar algumas coisas. Então, um tipo inteiro, o que vai dentro dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Né? Então, tudo isso aqui são tipos inteiros, tá? Normalmente, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 não vai. Então, o que a gente acaba utilizando? 1, 2, 3, 4. Quando a gente está falando de autoincremente, a gente está falando de dados que vão se incrementando de forma automática. Então, o primeiro registro fica 1, depois fica 2, depois fica 3, depois 4, e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o tipo inteiro, né? O que a gente fala que é o int, ok? Outro tipo que a gente tem aqui é o varchar. Varchar é uma cadeia de caracteres, né? Ou seja, você vai colocar dado lá dentro que tem qualquer tipo de caractere, número, letra, letra maiúscula, letra minúscula, caracteres especiais, né? Ou seja, várias informações, um texto mesmo, né? Como se você estivesse escrevendo uma carta. Esse daí, ele serve, né? Não, uma carta não, um texto mais básico mesmo, né? Então, é como se você estivesse escrevendo um texto mais básico. Esse tipo aqui, ó, é o tipo que a gente utiliza chamado varchar, tá? O decimal já é um tipo mais voltado, varchar. O tipo decimal já é um tipo mais voltado para ponto flutuante. O que seria ponto flutuante? Seria números, né, que são armazenados, ou seja, 3.6, 350.40, tá? Então, esses são pontos flutuantes, são números, ok? Lembrando que os números sempre são armazenados no padrão americano, tá bom? Então, ele não vai ser armazenado com vírgula, ele vai ser armazenado com ponto, ok? No Brasil, a gente faz algo desse sentido, né? Ó, R$ 1 milhão, então a gente coloca aqui 1.000,1 mil reais, né? Vírgula 00. Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso aqui é um representativo de R$ 1.000, né? Então, a gente teria aqui, ó, um ponto para representar o 1, vírgula para representar as casas decimais. Quando a gente está falando de banco de dados, a gente tem somente desta forma, tá? Não existe a vírgula para as casas decimais, é o ponto, ok? E você não tem as vírgulas aqui nos números. Então, se tiver número dessa forma, vai estar desse jeito e somente o ponto para definir aí as casas decimais, tá bom? E, gente, olha só, é muito mais simples, né? A gente ter dessa forma do que ter vírgula, ponto, onde é ponto, onde é vírgula, onde é vírgula, onde é ponto, né? Então, aqui fica muito mais tranquilo da gente conseguir formatar, tá? Então, essa é outra informação que a gente tem no decimal, ok? A gente tem aqui um outro tipo que é date time, né? Então, nesse aqui que é o date time, você passa a colocar não só
a data, mas também o tipo, né? A hora, quer dizer. Então, quando a gente vai colocar um datetime, normalmente, quando a gente vai gravar no banco de dados, a gente grava como ano, traço, mês, traço, dia, tá bom? Então, você grava desse jeito, e aí você grava como hora, minuto, segundo, ok? Então, normalmente esse é o padrão que você grava quando você vai gravar num datetime. Existem alguns bancos de dados que tem somente o date, e você vai gravar somente dessa forma, tá? Quando eu quero ter um registro que eu vou buscar por datas, né, e por hora, eu vou usar um do tipo datetime, porque você consegue fazer uma seleção de dados muito mais simples no seu banco de dados, por você utilizar um tipo de datetime. Então, Danilo, eu vou gravar uma data. Eu posso gravar no varchar? Pode, mas não é o correto. O correto é você gravar num campo datetime, porque na hora que você for buscar, vai ficar muito mais simples de você fazer uma busca por between, menor que, maior que, e você acaba utilizando ele para fazer a sua busca diretamente na sua database. Então, vamos usar o tipo certo para cada tipo de registro, ok? Beleza. Outro tipo que a gente tem é o blob. Esse tipo blob é um tipo gigante, tá? Ou seja, é um tipo que você pode guardar várias informações. Normalmente, algumas pessoas utilizam esse campo blob para guardar arquivo binário, sei lá, um PDF, converte isso para um binário, né? Então, guarda o binário de um PDF, um binário de um doc e essas informações, tá? Eu não gosto de utilizar o blob para ficar guardando arquivo físico. Normalmente, o arquivo físico eu gosto de colocar num servidor de asset, no S3 da Amazon ou em outro lugar, tá bom? Mas existem algumas pessoas que gravam no seu banco de dados aquele binário de uma imagem, etc. Você tem o binário, né, que é um tipo menor, que ele é um do tipo 0, 1 e etc., então tipo menorzinho. Você tem aqui o long blob, que é um blob maior ainda, né? E aqui você começa a ter outros tipos que são baseados nos primitivos, tá bom? Então, outro tipo que a gente tem aqui, ó, é um medium blob, tá vendo? Long blob, tem um long blob, médio blob, ou seja, vai aumentando o tamanho dos caracteres, tá? Tiny também é um tipo pequenininho, né? Um menor, né? E que você consegue colocar mais algumas informações. Varbenary eu nunca precisei utilizar, tá? Mas é um dos tipos que a gente tem, a gente vai ver a descrição de cada um deles também. Aqui a gente tem os tipos separados, ó, data, date time, tá vendo? Ou seja, eu quero guardar só a data, eu quero guardar a data e a hora, eu quero guardar só a data, eu quero guardar um timestamp. Timestamp é uma data convertida para número, tá bom? Vou dar um exemplo aqui de timestamp, ó. IRB. Vou entrar aqui, por exemplo, num console do Ruby e vou colocar aqui, ó, date time.new, .now.to underline. Ó, deixa eu ver, ele não vai ter o date time aqui, então vou ter que acessar um sistema que tenha com Rails pronto, né? Deixa eu ver, acho que o time ele tem aqui como primitivo. Peraí, time, ele tem. Então, time.now.to underline i. Esse aqui é um timestamp, tá vendo? Ele é um inteiro que ele é convertido em data, hora, minuto, segundo, tá bom? Então, esse é um timestamp, ok? Então, você pode gravar um timestamp também. Então, tem outro tipo que você consegue colocar aqui, ó. Você consegue colocar somente ano, geometria. Então, são alguns outros tipos que você acaba colocando. Pointer, tá vendo? Big int, né? Um outro bem conhecido também, que você acaba utilizando, é o float, tá? O float também serve para ponto flutuante, só que é um ponto flutuante menor do que o número, menor do que o double, tá? Então você acaba usando o float também em algumas ocasiões, tá? O float ele é bem utilizado. Float para float, double e number, eles costumam ser utilizados, né, para tipos que são ponto flutuantes, igual esse daqui, ok? Tem um outro tipo que é bem utilizado aqui também, que é o text, ó. Text é outro muito utilizado, tá? Então, esse campo do tipo text, ele serve para guardar volumes altos, tá?
volumes bem grandes, bem altos de dados, tá? De informação. Então, vamos supor que eu tenho um texto gigantesco, eu quero gravar todo esse texto aqui, ó, tudo isso aqui, né, esse texto gigante dentro de um campo. Então, neste campo, normalmente a gente coloca em um campo do tipo text, tá? Então, vamos supor que eu estou fazendo um gerenciador de conteúdo, ou sei lá, eu estou reconstruindo um WordPress, né? Então, aquele campo content lá do WordPress, da tabela WP Post, ele é um text, né? Ou seja, ele vai guardar uma informação em lote, um texto. Vou redigitar um texto, ou vou digitar um documento. Onde eu gravo? Eu gravo isso normalmente num text, tá bom? Que é um campo específico para que a gente possa gravar grandes volumes de textos, ok? Já apanhei para salvar um PDF em Blob. Tá vendo aí, ó? Eu não recomendo muito, não. Quem estiver utilizando o PHP MyAdmin 4, não conseguir achar a opção do autoincremente, deve colocar a opção serial, ou seja, no data type. Legal, boa, César, boa, é isso aí. Então, temos aí algumas informações, né, de alguns tipos que a gente pode utilizar, tá bom? Que mais? Deixa eu ver, o TinyInt é outro tipo legal que eu já utilizei bastante também. O TinyInt é um inteiro bem pequenininho. Normalmente eu vou usar ele quando eu quero colocar um, né, ou dois, é só um caractere assim, ó, um ou dois, que é um inteiro, tá? Outro tipo também, que é bem pequenininho que eu já usei, é o char, tá? Então, tipo char, você guarda um caractere, mas é uma string. Então, por exemplo, S ou N, tá? Então, eu vou guardar um tipo que é S ou N, eu guardo normalmente num char, tá? Então, é outro tipo que você tem normalmente nas suas colunas de banco de dados, é o char aqui, ó, tá bom? Então, são vários tipos aqui. Então, esses são os data types que você acaba escolhendo no momento que você vai criar a sua coluna, tá bom? A sua coluna lá na sua tabela. Beleza. Como saber qual eu vou utilizar, qual é o tipo, qual é o tamanho, qual é o melhor para aquele meu momento? Como é que você vai fazer? Vamos aprender a pesquisar, gente. Vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui e aí vocês vão fazer uma pesquisa comigo. Simplesmente assim, ó. Data type, ó, MySQL, ok? Olha isso. Data type MySQL, eu fui direto para o site do fabricante e vou clicar aqui, ó, e aqui ele vai mostrar a descrição de cada data type, tá? Então, eu vou olhando lá, ó, numeric. Então, cliquei aqui no numeric, ó, ele vai explicar e aqui vai ter todo o contexto que você vai olhar e vai entender o porquê do numeric. O inteiro, aí você vai entendendo, ó, o inteiro tem o TinyInt, tem o SmallInt, tem o médio, tem o int, tem o BigInt. Ó, e aí você consegue ver a quantidade de caracteres, tá vendo? Então, o TinyInt, ó, é só 127 caracteres no mínimo ou 255, tá vendo? Então, tá aqui, ó, alguns tipos que vocês podem ver. O SmallInt, tá? O médio-int, o int, tá vendo? E o BigInt. Então, vocês conseguem ir olhando para que você possa entender, poxa, para aquele meu momento faz sentido usar qual tipo de dados, tá bom? Então, isso é importante vocês olharem. Então, sempre que vocês precisarem, ó, decimal, então qual o tipo de dado decimal? Tem toda a explicação diretamente no site do fabricante, tá? Danilo, eu preciso decorar isso? Olha, gente, eu confesso para vocês que eu não decorei isso até hoje, tá bom? Então, sempre quando eu preciso, eu dou uma olhada na documentação. Outra coisa importante é quando você usa os mesmos tipos comuns, né? Então, por exemplo, tipos comuns que eu acabo utilizando para quase todos os bancos de dados que eu crio, tá? Então, eu utilizo muito o int, em algumas ocasiões o BigInt, tá? Eu utilizo muito o varchar, varchar para caracteres, aqui. Eu utilizo muito o text para uma cadeia de caracteres grandes. Eu utilizo muito o double ou o float, tá? Double ou float para ponto flutuante. Eu utilizo muito o date time para gravar data. Que mais? Esses são os que eu mais utilizo, para falar a verdade. Na grande maioria dos sistemas que eu faço, são mais esses que eu acabo utilizando, tá bom? Mas aí, obviamente, vai depender de situação para situação, ok? Muito bom.
Voltando aqui, então, data type, qual é o banco de dados, tá? Eu vou voltar aqui, ó, e vou pesquisar agora um data type para o Postgre. Então, ó, data type Postgre, ó, SQL, ok? Então, vocês vão ver aqui, ó, diretamente do site do fabricante, tá? Então, essa é a minha recomendação. Vá no site do fabricante, porque lá os dados sempre vão estar mais atualizados, tá bom? Então, tá aqui, ó, numeric, integer, caracteres, e aí você vai vendo cada um. Vou clicar aqui nos caracteres types, ó. Aí ele vai mostrar para você, ó. Tem aqui o text, tem o var, char, tem o var int aqui, eu não sei, eu nunca precisei usar esse. Tem o caractere, então ele tem vários tipos aqui, tá? Isso muda de acordo com o banco de dados, tá? Então, os tipos primitivos, né, que é o que eu sempre falo, que é o inteiro, varchar, text, double float, datetime, esses são, assim, a maioria dos bancos de dados tem em comuns, tá? Todos eles têm esses mesmos tipos, mas cada banco de dados tem um pouquinho, um outro tipo diferente, ou com outro nome diferente, ou com algum propósito diferente, né? Dependendo do banco de dados que você for utilizar. Então, no Postgre você tem ali algumas diferenças entre um e os outros, tá bom? Mas são poucas as diferenças, o propósito é sempre o mesmo. Então, minha recomendação, eu vou fazer algum tipo, então dá uma olhada na documentação e veja qual é o tipo de dado que você vai querer para aquela situação, caso você, obviamente, vá fazer análise do seu banco de dados, tudo bonitinho, tudo bem apurado. Por isso que eu falo que esse tipo de análise, normalmente, ele é feito para empresas grandes, né? Empresas pequenas, normalmente vai utilizar um RM, vai usar um scaffold lá, vai gerar as tabelas, ele não vai nem olhar o tipo de dado, né? Agora, quando a empresa é um pouco maior, a empresa ela acaba olhando para esses tipos de dados, ele acaba olhando se ele vai botar ali naquela cadeia de caractere um tipo que vai ser mais afunilado, porque você está falando de milhões e milhões e milhões de acessos, né? Então, quando você fala de uma empresa que tem muito acesso, escovar byte é extremamente importante, né? Ou seja, você olhar no detalhe cada coisa. Então, depende do tamanho da empresa que você estiver utilizando, do tamanho da equipe, do tamanho do projeto, tá? Então, se o projeto tem múltiplos acessos, se precisa ser relacional, então você precisa mexer na sua tabela para que a sua tabela possa ter os tipos corretos. Caso não tenha os tipos corretos, as suas queries vai ficar mais lerda, vai travar o seu serviço o tempo inteiro, e aí você não vai saber o que fazer, né? Então, saber os dados certos, dependendo do tamanho do sistema, é fundamental, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, e vamos ver agora para o Oracle. Então, Oracle, e você tem lá o data type do Oracle, tá? Então, você vai conseguir parar e ver lá os tipos de dados do Oracle, ó, data types. Então, a gente entra para a gente ver lá no Oracle os tipos de dados. Então, vai ter ali a documentação, e aí vocês vão olhando na documentação e vai entendendo cada tipo de caractere. Char, varchar 2, ó. O varchar 2 é o varchar mesmo do que a gente utiliza ali no MySQL Bank, né? Ou seja, no MySQL. Binário, tem número, long, data, timestamp, blob, tá vendo? Então tem a cadeia de caracteres que você pode colocar diretamente no tipo do seu campo, tá? Então tem todos esses tipos aqui que vocês podem utilizar. Aqui tem uma tabelinha, ó, tá vendo? Varchar, ele explica o que é o varchar. O nvarchar. Nvarchar, o pessoal também costuma confundir muito, né? O varchar com nvarchar. Então tem que tomar cuidado com o nvarchar, porque o que acontece? O varchar, ele é um tipo que você grava. Se você, por exemplo, coloquei um varchar de 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é um tamanho de espaço que vai até aqui, ó. Então você colocou um varchar de 10, ele colocou 10 caracteres. Quando você grava um tipo, né, um dado no tipo varchar, o varchar, se você gravar, por exemplo, Danilo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse Danilo e vai colocar aqui nessa cadeia de caracteres. Ó. Então vamos lá, Danilo, gravei Danilo. Então ele vai colocar aqui, ó. Ao invés de ele colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ao invés de ele colocar desse jeito, 10 caracteres, né? Ao invés de ele deixar desse jeito, o varchar, ele vai colar aqui, ó. Ele não vai colocar esse espaço em branco, tá? Então, quando você gravar Danilo, ele vai gravar só o espaço dos caracteres que você mandou salvar no banco de dados.
Agora, quando você vai usar do tipo nvarchar, normalmente o nvarchar, quando você coloca no banco de dados, ele grava desta forma aqui, ó. Ó. Ao invés de ele gravar como o varchar, ele vai gravar assim, ó. Deixa eu fechar esse input aqui. Ele vai gravar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai gravar desse jeito. Então, essa é a diferença para quando você tem um campo que é varchar para nvarchar. O nvarchar ele vai gravar o seu dado e o resto que falta dos caracteres. Então, quando você cria um campo varchar e você busca lá no seu código no C# ou no Java, e aí você vai ver que aquele nome que você gravou ficou com espaço. Aí você fala, mas eu não gravei com espaço, por que está com espaço? Né? Então, você já sabe por que ficou com espaço, porque o tipo que você usou no banco de dados, ele armazena os espaços, ele coloca exatamente a quantidade de caracteres que você colocou lá. Por que isso, gente? Porque nesse cenário, ele não vai ter que calcular, você gravou 3 caracteres, então vou remover os outros que tem. Você gravou 2 caracteres, então vou remover aqueles outros que tem. Eu vou gravar exatamente o tempo que eu tenho. Então, ó, se eu tenho esse espaço, eu vou deixar esse espaço independente do quanto que você gravou, tá? Então ele acaba, em algum cenário, né, tendo um input-output mais rápido, né? Porque ele não vai analisar para você se você tem caracteres ou mais ou não. Ele só vai falar, ó, o que você tem é isso, o que você tem é isso, o que você tem é isso. Já o varchar, ele vai pensar, opa, peraí, você gravou isso e só quer... você só tem esses caracteres, e eu tenho 255, mas você gravou somente 6, então eu vou colocar somente 6 e vou trazer somente 6. Né? Então tem esse cenário, essa diferença de um para o outro. Quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro? Na grande maioria, você vai usar o varchar. Assim, tipo, 99% você vai usar o varchar. Onde você vai usar o nvarchar? Sei lá, eu quero gravar uma senha e essa senha tem que ter 8 caracteres. Se a pessoa não digitar 8 caracteres, ele vai preencher os 8 caracteres de uma vez só. Então, ele vai fazer essa questão e essa separação aí para vocês, tá bom? O pessoal está perguntando aqui como é que eles fazem para acessar as aulas anteriores, tá? E as gravações das aulas. As aulas anteriores e as gravações das aulas, elas ficam disponíveis na minha comunidade, tá bom? Eu vou passar o link aqui para vocês verem como que vocês podem ter acesso, tá bom? A gravação, ela não fica disponível no meu canal do YouTube, mas ela fica disponível na minha comunidade. O link está aqui nos comentários, basta vocês clicarem e aí vocês vão saber como que você faz para entrar para a comunidade. Beleza, muito bom, gente. Então, vamos voltar aqui aos outros tipos, tá bom? Ó, número, long, data, né? Então, tem vários tipos aqui que você acaba utilizando. Timestamp, que eu já falei para vocês, ok? Agora, vamos ver aqui para o SQL Server. Voltando aqui para o SQL Server, né? Então, ó, SQL Server, ok? Então, tá aqui, SQL Server. Você tem aqui os tipos de dados do SQL Server. Então, ó, vamos lá, data types do SQL Server, aí vocês conseguem ir vendo, ó. Então tem, ó, big int, tem o int, tem o decimal, tem o int, tem o money, tá vendo? Float, né? Data, date time 2, date time, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é um small date time, tá vendo a diferença? Esse aqui já é um time, ó, cadeia de caractere que é um char, ou varchar, ou text, tá vendo? Ó, o nchar, o nvarchar, que é aquilo que eu falei para vocês, do tamanho do espaço ou não, tá bom? O ntext, ó, binário, var binário, imagem, né, cursor, então vários outros tipos que vocês têm aqui. Eu quero saber para que serve o varchar. Então é só você clicar aqui, ó, que ele vai ter uma explicação do que é o varchar. E aí você vai ler, obviamente, o porquê que ele serve, e aí você vai tomar a decisão do que é melhor para você no seu cenário, tá bom? Lembre-se, eu sou somente um educador aqui que estou passando a informação para vocês e quero que vocês não sejam replicadores. Eu gosto de pessoas pensantes. Então, eu quero que vocês pensem por vocês mesmos. Por isso que eu estou ensinando vocês a pesquisar, tá bom? Então, vou criar a minha tabela, aprenda a fazer pesquisas e você vai decidir, de acordo com o seu cliente, qual é o tipo mais ideal que você vai utilizar para cada tipo de sistema, ok? O nvarchar não está relacionado a uma tabela Unicode, né? Ou seja, então ele aceita caracteres especiais?
Não só o NVARCHAR aceita caracteres especiais, como o VARCHAR também aceita, tá bom? Então o NVARCHAR também aceita caracteres especiais. Tudo depende do tamanho do tipo de dado que você vai colocar, tá? Na maioria dos casos mesmo, para ser bem sincero, se eu posso elencar a quantidade de vezes que eu utilizei o NVARCHAR, gente, eu posso dizer na minha carreira, que tem mais de 20 anos aí de tecnologia de sistemas, eu usei, possivelmente deve ser 0,5% da minha carreira inteira. A maioria das vezes eu utilizo o VARCHAR mesmo. Então tem que ter um objetivo muito específico para você usar esse tipo. Então, por isso que você tem que analisar junto com o seu cliente, dar uma olhada com o seu cliente, ver com ele, qual é o tipo ideal que serve para aquele momento. Então você tem que sentir conversando com o seu cliente, ok?